da alíquota. Artigo 13. As alíquotas do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza são aquelas previstas na lista anexa. Artigo 14. Quando a prestação de serviços ocorrer na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 10 desta lei, o valor do imposto será fixo e anual na seguinte conformidade. Inciso 1º. Atividades para a qual se exija formação de nível superior. Alínea A. Atividades previstas nos subitens 8.01 e 8.02, o valor correspondente a 86 UFG 86 unidades fiscais de Guarulhos. Alínea B. Atividades previstas nos subitens 4.04, 4.05, 4.06, 4.08, 4.11, 4.13 e 4.14, o valor correspondente a 143 UFG 143 unidades fiscais de Guarulhos. Alínea C. Para as demais atividades, o valor correspondente a 285 UFG 285 unidades fiscais de Guarulhos. Inciso 2º. Atividade para a qual se exija formação de nível técnico ou tecnólogo. Alínea A. Atividades previstas nos subitens 4.06, 7.11, 8.01 e 8.02, o valor correspondente a 86 UFG 86 unidades fiscais de Guarulhos. Alínea B. Para as demais atividades, o valor correspondente a 143 UFG 143 unidades fiscais de Guarulhos. Inciso 3º. Atividade para a qual não se exija formação ou especialização. Alínea A. Atividades previstas nos subitens 5.08, 7.04, 7.10, 11.01, 11.02, 12.14, 14.05, 14.09, 14.10, 16.01 e 17.04, o valor correspondente a 58 UFG 58 unidades fiscais de Guarulhos. Alínea B. Para as demais atividades, o valor correspondente a 86 UFG 86 unidades fiscais de Guarulhos. Artigo 15. As microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no município de Guarulhos estão sujeitas à incidência de alíquota única de 2% para cálculo do ISS-QN, a ser aplicada exclusivamente sobre o preço do serviço, conforme estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, considera-se: Inciso 1º. Microempresa aquela que tenha auferido receita bruta anual igual ou inferior a R$120 mil. Inciso 2º. Empresa de pequeno porte aquela que tenha auferido receita bruta anual superior a R$120 mil e igual ou inferior a R$1.200.000. Parágrafo 2º. Considera-se ano calendário aquele compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Parágrafo 3º. Para efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, considera-se receita bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, auferidos em todos os estabelecimentos localizados no município de Guarulhos, em sendo o caso, sem quaisquer deduções, não incluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita proveniente da venda do ativo permanente. Parágrafo 4º. Fica excluído do regime estabelecido no caput, o prestador de serviços que: Inciso 1º. Tenha auferido no ano imediatamente anterior receita bruta superior a R$1.200.000. Inciso 2º. Constituir-se sob a forma de sociedades por ações. Inciso 3º. Possui como titular,
pessoa jurídica ou pessoa física estabelecida ou domiciliada no exterior. Inciso 4º. Deixar de emitir ou adulterar nota fiscal de serviços, ou, se for o caso, quaisquer outros documentos estabelecidos por ato normativo. Inciso 5º. De cujo capital participe, como sócio, pessoa jurídica. Inciso 6º. Exercer atividades relacionadas ao setor bancário ou financeiro, inclusive instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. Inciso 7º. Esteja incluído nas hipóteses previstas nos incisos e a 20 do artigo 5º desta lei. Inciso 8º. Possuir estabelecimento localizado em outro município. Inciso 9º. Que prestem serviços, comprovadamente, sob a forma de trabalho exclusivamente pessoal, configurando o simples fornecimento de trabalho autônomo. Parágrafo 5º. A exclusão da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ultrapassado o limite estabelecido no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, surtirá efeito a partir do ano calendário subsequente. Parágrafo 6º. A exclusão da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos incisos 2 a 9 do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Os contribuintes que, a qualquer tempo, deixarem de preencher os requisitos impostos para o enquadramento no regime das microempresas e empresas de pequeno porte, ficam obrigados ao recolhimento integral, no prazo regulamentar, do imposto incidente sobre os fatos geradores após o fato ou situação que houver motivado o desenquadramento. Parágrafo 8º. No primeiro ano de atividade, o contribuinte poderá enquadrar-se imediatamente no regime disposto neste artigo, sendo que o limite de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º, será proporcional ao número de meses em que a empresa houver exercido atividade. Parágrafo 9º. Aplica-se o disposto no parágrafo 7º deste artigo aos contribuintes cuja receita efetiva no primeiro ano de atividade vier a ultrapassar os limites previstos e calculados na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 10º. O regime tributário favorecido não dispensa as microempresas e empresas de pequeno porte do cumprimento de obrigações acessórias. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não exclui atribuição, às microempresas e empresas de pequeno porte, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, na alíquota aplicável, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Aplicam-se às microempresas e empresas de pequeno porte as demais disposições contidas nesta lei,